Você quer viver de ações, ter uma renda mensal com dividendos? Quer liberdade financeira? Então escuta com atenção, porque tem algo que ninguém está te contando. E se você ignorar o que eu vou revelar agora, pode ter certeza de uma coisa: o seu sonho de viver de ações vai se transformar em frustração. A verdade é que muita gente está entrando na bolsa de valores achando que vai ganhar dinheiro fácil, rápido e sem entender o básico. Só que o mercado financeiro não perdoa os despreparados. E talvez você seja um deles, sem nem perceber. Então já se inscreve aqui no canal Manual do Conhecimento, ativa as notificações e presta atenção nos próximos minutos, porque o que você vai descobrir agora pode evitar que você perca anos da sua vida tentando viver de ações do jeito errado. Vamos direto ao ponto. O maior erro de quem quer viver de ações, o erro número 1, é acreditar que basta comprar ações boas, pagadoras de dividendos, e esperar o dinheiro cair na conta. Parece bonito, simples, automático, mas não é. Você precisa entender o mecanismo por trás das ações. Você sabe, por exemplo, o que realmente sustenta o pagamento de dividendos? Você conhece os ciclos econômicos que afetam diretamente o lucro das empresas? Você entende o que é payout, margem operacional, endividamento e crescimento sustentável? Porque se você não entende isso, está apenas chutando. E sabe o que acontece com quem chuta no mercado financeiro? Perde dinheiro, e rápido. Os números não mentem. Presta atenção nesses números. Imagina que você quer viver com R$3.000 por mês, o que dá R$36.000 por ano. Se você quiser tirar essa renda apenas com dividendos de ações que pagam 4% ao ano, você precisa ter investido R$900.000, ou seja, quase R$1 milhão. E isso assumindo que o dividendo se mantenha estável. Mas e se ele cair? E se a empresa reduzir o payout? E se vier uma crise? Você está preparado para isso? Ou vai entrar em pânico e vender tudo no prejuízo? O problema é a expectativa errada. Sabe por que tanta gente se frustra? Porque entra no mundo dos investimentos com a expectativa errada. Acha que vai colocar R$10.000 hoje e já começar a receber R$1.000 por mês em dividendos. Não vai acontecer. Isso não é renda passiva. Isso é ilusão passiva. A construção de uma carteira que paga dividendos suficientes para te sustentar leva tempo, exige disciplina, paciência e, principalmente, entendimento profundo do que você está fazendo. Viver de ações é um jogo de longo prazo. Não é sobre acertar a próxima ação da moda, não é sobre correr atrás de dividendos gordos e insustentáveis. É sobre montar uma estratégia sólida, baseada em fundamentos, diversificação, resiliência e reinvestimento. Você sabe o que é crescimento composto dos dividendos? Já ouviu falar em empresas que aumentam o dividendo ano após ano de forma consistente? Isso sim é o caminho certo, mas só dá certo para quem entende. Quem copia sem entender, tropeça. Quem busca atalhos, encontra armadilhas. Quem não estuda, paga caro. E aí começa a frustração. Você vê um vídeo dizendo: essa ação paga dividendos todo mês. Você corre, compra e nos meses seguintes o dividendo some. A empresa muda a política, a ação despenca. Você entra em desespero. E a culpa não é da bolsa, não é do mercado, é sua, por não ter entendido o jogo antes de entrar. Esse é só o começo. Ainda tem muito mais coisas que você precisa entender antes de tentar viver de ações, porque tem regras silenciosas, verdades ocultas e estratégias que ninguém te contou ainda. Quer saber? Continua aqui comigo. Quem ganha dinheiro com ações entende o que a maioria ignora. Enquanto a maioria está olhando apenas para o valor do dividendo, os investidores de verdade estão analisando a sustentabilidade daquele pagamento. Você sabia que existem empresas que pagam dividendos altos apenas para atrair investidores desavisados, mesmo estando endividadas e sem crescimento real? Elas distribuem mais do que podem, fazem isso durante um tempo, depois cortam. E o investidor que caiu na promessa de renda passiva fácil fica com as mãos abanando. E aí vem o sentimento que destrói milhões de brasileiros na bolsa: a frustração de achar que foi enganado. Mas a verdade é uma só. O problema não está no investimento, está no investidor despreparado. Você não precisa ser um gênio, mas precisa ter clareza. Muita gente desiste da bolsa achando que isso não é para mim, mas a realidade é que elas entraram sem entender as regras do jogo. Você quer viver de ações? Então entenda, você precisa dominar 3 pilares. Primeiro, escolher empresas de verdade, com fundamentos sólidos, histórico consistente e vantagem competitiva.
Segundo, ter uma estratégia clara de reinvestimento, especialmente nos primeiros anos, porque o reinvestimento dos dividendos acelera o crescimento da sua renda no longo prazo. Terceiro, ter uma mentalidade de sócio e não de apostador, porque quem pensa como sócio entende que lucros variam, que dividendos sobem e descem e que as boas empresas passam por ciclos. O erro de olhar apenas para o yield. Presta atenção, você está procurando ações com 10% ao ano de dividendos? Cuidado! Uma ação que paga muito pode estar queimando caixa, comprometendo o futuro da empresa. É o famoso dividendo armadilha. Parece bom demais, até que deixa de existir. E isso é muito comum em empresas estatais, setores cíclicos e companhias que não têm uma política clara de distribuição. Por isso, o investidor que quer viver de ações precisa aprender a ler balanço, entender fluxo de caixa e acompanhar o guidance da companhia. Não é sobre fazer isso todo dia, mas é sobre saber no que você está colocando o seu dinheiro. Se você quer viver de ações, pare de pensar como consumidor. A maioria das pessoas está na bolsa como consumidor e não como dono. Quer retorno imediato, satisfação rápida, resultado em poucos meses. Mas os que realmente vencem constroem riqueza real ao longo dos anos. Sabe aquele cara que vive com tranquilidade dos dividendos? Que não se preocupa com crise, com manchetes ou com a volatilidade? Ele não chegou lá por sorte. Ele plantou por 10, 15, 20 anos. E ele não fez isso de forma aleatória. Ele entendeu o ciclo, o mercado, as armadilhas e, principalmente, ele dominou a mentalidade correta. Nunca cometa esse erro. Você já viu alguém que vendeu tudo depois de uma queda de 5% na carteira? Ou que viu os dividendos reduzirem e entrou em pânico? Ou que trocou de ação toda hora em busca de dividendos maiores? Esse tipo de comportamento não é de investidor, é de apostador. E quem aposta, perde. É por isso que tanta gente fica presa no ciclo da tentativa e erro. Investe um pouco, não entende, se frustra, sai. Volta depois de um tempo, repete tudo errado e se frustra ainda mais. Até que conclui. Isso não funciona, mas funciona sim. Só não funciona para quem entra sem estudar, sem estratégia e sem clareza. O mito de que precisa ter muito dinheiro para começar. Você já ouviu alguém dizer: "Ah, só vive de ações quem já tem muito dinheiro." Mentira! Essa é uma das maiores mentiras do mercado. O que separa quem começa pequeno e constrói uma fortuna de quem nunca sai do lugar não é a quantia inicial, é o compromisso com o processo, a visão de longo prazo e a consistência nas escolhas. Quer ver? Se você investisse R$ 500 por mês, com foco em empresas boas pagadoras de dividendos e reinvestisse todos os proventos, sabe o que teria depois de 20 anos, com uma rentabilidade média de 12% ao ano? Mais de R$ 500 mil. E isso com apenas R$ 500 mensais. Agora, pensa comigo. E se fosse R$ 1.000 por mês? Estaríamos falando de mais de R$ 1 milhão investidos. E uma carteira dessa pode gerar tranquilamente mais de R$ 4 mil por mês em dividendos, mesmo considerando períodos de baixa. Ou seja, quem começa certo, mesmo com pouco, chega lá. Quem começa errado, mesmo com muito, se perde no caminho. Viver de ações é uma construção, não uma aposta. Você precisa encarar isso como a construção de um prédio. Você começa com o alicerce, o conhecimento. Depois vem a estrutura, a estratégia. E então, os andares, os aportes regulares, os reinvestimentos, a diversificação. Mas sabe o que muita gente faz? Quer montar a cobertura sem fazer o alicerce. Quer viver de dividendos, mas não sabe nem o que é uma assembleia de acionistas. Quer renda passiva, mas não tem paciência nem para segurar uma ação por mais de 6 meses. Aí não dá. Você não vive de ações, você sobrevive de esperança. As 4 fases de quem constrói renda com ações. Preste atenção porque isso aqui pode mudar sua mentalidade hoje. Fase 1. Acúmulo. É onde você investe o máximo que pode sem retirar nada. Reinveste tudo. Aprende, estuda, foca em crescer a carteira. Dura anos e é a fase mais importante. Fase 2. Crescimento acelerado. Seus dividendos já estão começando a ser relevantes. Você percebe que está funcionando. Começa a sentir que a liberdade está chegando. Isso te motiva ainda mais. Fase 3. Consolidação. Você chega em um ponto em que os dividendos por si só já são maiores que os seus aportes mensais. O dinheiro trabalha mais que você
Sua carteira se sustenta sozinha. Fase 4. Liberdade. Você pode parar de aportar se quiser. Pode viver com o que recebe. Pode trabalhar por escolha, não por obrigação. Agora, a pergunta é: você está disposto a passar pelas fases ou quer pular direto para a última? Existem duas estradas no mundo dos investimentos. A estrada curta, lotada, barulhenta, cheia de promessas rápidas, ações mágicas, gurus do dia para a noite. Nela, todo mundo corre, mas ninguém chega. E existe a estrada longa, silenciosa, disciplinada. Poucos entram nela, mas todos que persistem chegam lá. Você está em qual? Porque o que vai determinar sua liberdade financeira com ações não é o quanto você sabe hoje, mas o quanto está disposto a se aprofundar, corrigir seus erros e seguir o caminho certo, mesmo que demore. O ciclo da renda passiva com ações, o que poucos entendem. Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas existe um ciclo invisível que separa quem realmente vive de dividendos daqueles que apenas sonham com isso. E esse ciclo é composto por 4 estágios decisivos. Estágio 1. A educação. Antes de tudo, vem o conhecimento. É aqui que você aprende a escolher empresas, montar carteira, entender balanços, interpretar o cenário econômico. É aqui que você para de seguir dicas e começa a seguir critérios. Estágio 2. O posicionamento. Agora que você entende o jogo, começa a comprar as ações certas, nos momentos certos, pelo preço certo. Você deixa de ser reativo e passa a agir com estratégia. Estágio 3. O reinvestimento. Todo centavo que entra, volta para dentro da carteira. Esse é o ponto onde a mágica acontece. O efeito bola de neve começa. Seus dividendos compram mais ações, que geram mais dividendos, que compram mais ações ainda. Esse é o momento onde você acelera o crescimento sem precisar aumentar os aportes. Estágio 4. A colheita. Depois de anos reinvestindo, a sua carteira atinge um tamanho onde você pode, enfim, parar de aportar. Os dividendos agora pagam contas, realizam sonhos e sustentam seu estilo de vida. Mas atenção, se você pular alguma etapa, o ciclo quebra. Sem conhecimento, você investe errado. Sem estratégia, você compra lixo. Sem reinvestimento, o crescimento trava. Sem paciência, você nunca colhe. Esse é o caminho real. O resto é ilusão. O que te impede hoje não é o dinheiro, é a ansiedade. A pressa de querer viver de ações em 2 anos. A vontade de resultado rápido em um jogo que foi feito para dar frutos a longo prazo. Enquanto você olha para o vizinho e pensa, ele já conseguiu, você esquece que talvez ele esteja na fase 3 e você está começando a fase 1. Comparação destrói jornada. Você não tem que olhar para os outros, você tem que olhar para o seu plano, para o seu futuro, para a sua estratégia. Viver de ações não é uma meta, é um estilo de vida. A partir do momento em que você decide se tornar um investidor consciente, tudo muda. Você passa a ver as crises como oportunidades. Você entende que queda no preço não é prejuízo, é desconto. Você para de se abalar com o que o noticiário grita e começa a ouvir o que os números sussurram. Porque quem vive de ações não é aquele que corre atrás do dinheiro, é o que constrói um sistema onde o dinheiro corre atrás dele. Então, qual é o seu próximo passo? Você pode sair desse vídeo e continuar do mesmo jeito. Ou pode decidir que hoje é o marco zero da sua nova jornada como investidor. Talvez você não tenha 100 mil reais, talvez nem 10 mil. Mas se você tem clareza, disciplina e um plano, você já está na frente de 95% das pessoas que estão na bolsa hoje. E eu te pergunto, você vai esperar mais quanto tempo para começar do jeito certo? Se esse vídeo abriu sua mente, então já deixa o like agora, se inscreve no canal Manual do Conhecimento e comenta aqui embaixo. Eu vou viver de ações do jeito certo. Porque nos próximos vídeos eu vou mostrar como montar sua carteira dos sonhos com aportes pequenos e estratégias ocultas dos grandes investidores e os erros silenciosos que te impedem de viver de dividendos. E só vai continuar comigo quem estiver comprometido de verdade. Você é um deles, então comenta aí e me prova isso agora.